a lição que iniciamos no trabalho anterior do Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 6, que se intitula Da Vida Espírita. E começamos a discutir o subitem denominado Escolha das Provas. E paramos, iniciamos deles o número 258 e findamos na 267, ao qual vamos dar prosseguimento agora. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Resposta: o desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que com o espírito livre quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la, mesmo na vida material, por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Não é decreto, como expiação ou como prova, que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será? Indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la e o espírito para reconhecer-lhes as vicissitudes, até que chegue ao estado de pureza perfeita. Tem o espírito que passar constantemente por provas? Sim, mas que não são como a entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Pode o espírito encarnar-se quanto à influência da prova que escolheu? Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher algumas que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas, então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra para que lhe faculte recuperar o tempo perdido. A que se deve atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência à outra? Parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta, pois não é isso a consequência de tudo que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? Estudando na erraticidade,
as diversas condições em que poderá progredir. Como pensa o espírito conseguir, nascendo, por exemplo, entre canibais? Entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espírito da natureza dos canibais, ou ainda inferiores aos destes. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala espiritual e que mundos onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra. Os espíritos que aí encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam. Para eles, pois, nascem entre os nossos selvagens, representam um progresso. Como o progresso seria para os antropófagos, teremos exercerem entre nós uma profissão que os obrigassem a fazer correr sangue. Não pode, pois, mais alto suas vistas, porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender maior progresso. O espírito só gradativamente avança, não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie, e é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação, se não tivesse meios de alcançar a superioridade? Por que os privaria Deus dos favores concedidos aos outros homens? Poderá dar-se que espíritos vindo de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas volvem ao lugar que lhes é próprio, e com isso talvez até ganhem. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Mas depende do gênero da expiação. Um senhor que, tendo sido de grande crueldade para os seus escravos, poderá, por sua vez, tornar-se escravos e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Um que, em certa época, exerceu o mando, pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha, se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. As relações no além-túmulo.
Na expiação, ou melhor, na existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para este alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinados e autoridade? Muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. A autoridade que eles exercem por um excedente moral irresistível. Ascendente moral irresistível. Pode os espíritos inferiores substituir-se à autoridade dos que lhes são superiores? Eu disse, irresistível. O poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Como deveis entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que seu ser pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se exalçar será humilhado? Aquele que foi grande na terra e que, como espírito, vem a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso uma humilhação, às vezes bem grande, normalmente se era orgulhoso e invejoso. O soldado que depois da batalha se encontra com o seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? O título nada vale. A superioridade real é que tem valor. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros, evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem; os maus, pelo de fazerem o mal; pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam, sem trocarem palavra. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedade que lhes formam. Os bons vão a toda parte e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não
as perturbe com suas paixões inferiores. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É sua missão. Porque os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal, pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedirem, quanto possam, que os espíritos ainda experimentes alcancem o supremo bem. Ou melhor, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentaram ou experimentam. Isto não se dá também entre vós outros? Como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material e o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para vós o ar, o eco do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se compreendam de um mundo a outro. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Não. Para os espíritos, tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos e se julgarem útil fazê-lo. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Comprovam suas individualidades pelo perispírito que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a terra. O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo. Perfeitamente, é assim, de geração em geração. E como é que os que se conheceram na terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Vemos à nossa vista pretérita e lemos nela como em um livro, vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Aí vemos a passagem deles pela vida corporal a outra, deixando seus despojos mortais. A alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Imediatamente, ainda aqui não é o termo próprio. Como já dissemos, é-lhes necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesmo e alije o véu material. Como é acolhida a alma no seu regresso no mundo dos espíritos? A do justo como bom, bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal como um ser desprezível.
sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau. Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhes assemelham e privados também da infinita aventura, qual na terra um tratante entre seus iguais. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a terra? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados, facilitam-na como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos o lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha imaculado permanece em isolamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhes são semelhantes, porque isso é uma punição. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte. Depende isso da elevação deles e do caminho que se seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. E a gente fica aqui. Próxima semana tem-se mais. Certo?